esse aqui é o Paulo. Paulo tá crente que tava bonito. Entrou numa loja, comprou um carro usado, pegou o carro usado, ligou, saiu. O volante foi pra roda, a roda foi pro teto, o câmbio não passava e o carro fazia... Ele voltou lá. Voltou na loja. Quero outro carro, porque esse tá ruim. Trocou o carro. Pegou um e disse, agora esse tá bom. De repente, chegou pra ele uma pilha de multa assim, do Detran. Porque o carro que ele devolveu, os caras não passaram pro nome do novo proprietário. Tudo que acontece contra o carro, quem recebe é ele. Resumo e mais, né? E mais. O Detran devia fazer o seguinte, ter alguma coisa que escutasse as pessoas, mas no Detran, eu também vou esperar o quê desse Detran? Me explica, só eu mesmo, né? Para esperar alguma coisa. E vou dizer, hein? Não se assuste se der uma bucha no Detran aqui de São Paulo, não. Põe no Cidade. A Patrulha do Consumidor está chegando em São Bernardo do Campo para dar socorro ao Paulo. Paulo Henrique nos escreveu um e-mail e eu fiquei até um pouco passado com a história que ele nos contou. Ele diz o seguinte, que ele comprou um carro numa agência de automóveis, este carro deu problemas, depois de muito custo ele conseguiu trocar o veículo. A agência de automóveis se comprometeu a transferir o carro que era dele, tirando do seu nome para o futuro comprador ou para a agência de automóveis, só que isso não aconteceu. O carro que ele tem atualmente está sem problemas, só que o nome dele está nesse momento protestado. Está também no CADIM, Cadastro dos Inadimplentes, né, com os impostos. Paulo Henrique está aqui na frente. Como vai, Paulo? Tudo bem? Mais ou menos, né? Você me escreve no e-mail aqui que você é pai, recém-casado, né? Trabalha com dificuldade e está com seu nome sujo por conta de problemas na venda, ou melhor, na compra de um carro. Ele comprou um carro, esse carro tinha problemas e a agência não queria dar a ele o direito à garantia. Inclusive, eles escrevem isso no contrato, de acordo com o que você me falou. Me mostra o contrato, por favor. Eles se isentam por ser um veículo usado. Se isentam da responsabilidade da garantia. Isso. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês e, ao mesmo tempo, orientar quem está nos assistindo. O veículo vendido no estado sem garantia, isso não existe. Isso é uma cláusula falsa e enganosa, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, que todo mundo, todos aqueles que fazem daquilo seu negócio, seja a pessoa jurídica ou pessoa física, é considerado fornecedor. E no Código de Defesa do Consumidor não diz que só os produtos novos terão garantia. Diz o seguinte, que aquele que faz daquilo seu negócio, não importa se é pessoa física ou jurídica, é obrigado a dar a garantia de qualquer produto que seja vendido. Então a garantia legal de um automóvel é de 90 dias. Essa é a garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor, ou seja, é vedado o que ele faz aqui nesse documento. Vou mostrar para vocês. O que é vedação? Né? É proibido. Né? É vedado isso daqui, ó. Dizer que o veículo está sendo vendido sem garantia, que o cliente ou comprador tem total liberdade de trazer um avaliador da sua confiança antes de efetuar a compra. Na verdade é o seguinte, isso é direito do consumidor. Se você vai comprar um veículo, não importa em que condições. Seja ele de uma pessoa física, de um particular que usava aquele veículo para o seu consumo, seja ele de uma agência de automóveis, estacionamento, concessionária autorizada, também não importa o nome. Você tem o direito de levar o mecânico e até um funileiro ou chapeador, cada lugar do Brasil usa um nome, para verificar a lataria do carro. Vamos andando devagarinho, a gente vai mostrando a documentação aqui e orientando você. Pois é, então vamos lá. Você tem direito à garantia, primeiro item. Segundo, você tem direito a examinar o veículo que você está comprando. Terceiro,
você tem direito a receber a documentação do carro devidamente paga. Quarto, não compre veículo com documento atrasado. Exija que, em primeiro lugar, os impostos e as multas sejam pagas. Quinto, só comece, ou melhor, só pague na totalidade o carro depois que o documento for transferido para o seu nome. Ah, mas Celso, e se eu financiar o carro, como é que faz? Não tem problema nenhum. O banco, o agente financiador, a financeira, tem obrigação de transferir o carro para o seu nome, porque o carro está alienado. No caso do Paulo Henrique, o carro dele está assim, alienado. Ele foi obrigado a transferir a alienação fiduciária de um carro para outro, já que o primeiro carro estava cheio de problemas. Só que hoje ele tem 2 carros no nome dele. Um com um monte de dívidas, que é o que ficou na agência de automóveis, e o outro está quitado. O carro com que ele circula nas ruas, né, da Grande São Paulo. Na verdade, depois de muito custo, Celso, a loja, depois de muitos telefonemas não atendidos, a loja se prontificou e me deu um outro carro. Eu paguei a diferença, tenho o comprovante. E, porém, né, depois de feita toda a parte, o carro hoje que está comigo, ele está documentado, está licenciado. Já o carro que eu devolvi para a loja, que é esse carro com problemas, ele tem 2 IPVAs, tem uma dívida ativa e hoje eu estou com o nome protestado por causa disso. Então a loja, ao invés de transferir para eles o veículo, ela está esperando o comprador e quem está pagando o carro sou eu. Ou esperando o comprador, ou passou esse veículo para outra pessoa que não fez a transferência. Veja, você vai comprar um automóvel, caminhão, motocicleta, numa agência de automóveis, num estabelecimento comercial, digamos assim, faça o seguinte. Em primeiro lugar, exija a nota fiscal na hora da venda. Por quê? Se você exigir a nota fiscal, o carro vai ter que estar no nome da empresa. E aí, você pode fazer a transferência para o seu nome sem correr risco. Diante dessas condições, você pode comprar o carro com mais tranquilidade. É importante que você saiba o seguinte: toda a documentação e tudo que você recebe, você deve guardar. Paulo Henrique guardou toda a documentação. Essa documentação você deve guardar pelo prazo de 5 anos. IPVA que você pagou, seguro, tudo que você tem em relação ao seu carro, guarde por 5 anos, porque durante esses 5 anos pode ser que você seja obrigado a fazer a comprovação, né, dessa documentação. Depois, passados 5 anos, você pode se desfazer desses documentos. A loja é essa daqui, Lotus Automóveis, não é isso? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Você pode chamar a pessoa responsável? Quem é o responsável? Quem só? Tudo bom? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Edson, você conhece o Paulo Henrique? Ele Comprou um carro de vocês, o carro estava com problema, vocês trocaram o carro para ele pagou a documentação de transferência, transferiu o financiamento, só que o veículo que vocês venderam para ele foi passado naturalmente para um terceiro, esse terceiro não pagou a documentação, o carro continua no nome dele, ele está com o nome no CADIM, está com o nome no protesto e precisa resolver isso, e a responsabilidade é da agência. Sim. Então, Celso, assim, quem cuida dessa parte da documentação é a Luciana. E no momento ela não está, a gente nem responde por isso, né? A gente só trabalha com vendas. Sei, mas é responsável. Quem é o dono da agência? O senhor Fábio. Isso. Ele tá aí? Não, não se encontra. Como é que a gente faz para resolver o problema? Você não quer ligar para ele? Ou para ela? Eu posso até tentar, mas esse horário, que horas são agora? O problema todo aqui é que tem outras coisas. Um carro foi vendido sem nota fiscal, outro carro... Eu não quero criar problema para vocês. Sim, sem dúvida. Sabe que vender carro sem nota fiscal é crime contra a ordem tributária, né? E se a polícia vier aqui, vai levar, aí eu vou querer ver a nota fiscal de cada um desses carros aqui, de entrada. Positivo. Eu não vou criar problema, eu quero resolver. Vai entrar em contato com eles lá, por favor. Vamos ver se a gente resolve. Me dá um prazo para resolver isso. Em quanto tempo vocês vão resolver? Transfere o carro. Eu quero que vocês sigam o caminho de vocês, mas ele também tem que seguir o dele sem problema. Sem dúvida. Tá bom? Vai lá, eu aguardo. Tá ok. Bom? Obrigado, viu? Vamos aguardar aqui para ver se a gente resolve o problema. Quantas vezes você já veio aqui? Que eu vim, eu acho que tem mais de 20 que eu ligo, acho que uma vez por semana, mas nunca consegui encontrar. Aqui nós temos 2 IPVAs que estão em nome
temos 2 IPVAs vencidos, um de 2015 e o outro de 2016. Os dois estão vencidos e, como vocês podem ver, em nome do Paulo Henrique aqui, ó. Paulo Henrique. E além disso, o que já venceu o ano passado foi para a dívida ativa. Então, todos os débitos da dívida ativa, ou seja, a dívida ativa é a dívida que você tem para com a fazenda pública, com a fazenda do estado onde você está. Então, aqui, como nós estamos em São Paulo, é a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, totalizando R$ 626,08. Essa dívida aqui está no CADIM já. Eles alegam ter pago, me dá aqui o comprovante, eles alegam ter pago. Só que não é o suficiente pagar, eles têm que tirar, pagar o resto do que está atrasado, né? Eles deram esse comprovante para ele, ó, do Banco Itaú, do Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda de São Paulo, dizendo que foi recolhido o valor de R$ 614,20. Só que não é o suficiente, não é o suficiente. Eles precisam, além de fazer isso, retirar o nome dele do protesto e transferir o veículo para que ele não fique responsável por absolutamente nada. Luciana, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Luciana, você conhece evidentemente o Paulo Henrique, né? Sim. Sabe que ele está com problema com o carro que ele deixou aqui depois de uma troca. O carro está com dívida ativa e está com IPVA atrasado e não foi transferido. Como é que a gente faz para resolver o problema? Ele já está com comprovantes em mãos. Ele tem um comprovante, eu mostrei, da dívida ativa. Agora ainda tem um IPVA atrasado além disso. E ainda tem, o protesto tem que ser baixado, que é uma responsabilidade de vocês, e tem que ser feita a transferência, porque senão daqui a pouco o outro IPVA vai cair na dívida ativa. Correto, só que assim, eu não sei se vocês sabem como funciona a parte do Detran, eu não consigo pagar, enquanto não baixar uma dívida ativa, o sistema trava para você poder pagar qualquer outros débitos. Eu sei disso, por isso eu acabei de falar que para o Edson que a gente dá um prazo, né, para que vocês resolvam o problema. Depois de baixada a dívida ativa, retire o nome dele do protesto, pague o outro IPVA e faça a transferência do veículo. Correto. Quanto tempo você quer? Então, quem baixa o comprovante que eu fiz o pagamento da dívida ativa já está aí. Eu estou esperando a secretaria poder baixar. Que eles pedem. Eu vou te ajudar junto à Secretaria da Fazenda, isso eu faço, tá? Para fazer a baixada. A gente consegue estar resolvendo. Em 10 dias. Problema nenhum. Então eu vou ajudar a resolver o problema da dívida ativa, ou seja, para baixar a dívida. Você faz a liberação do protesto, a transferência do veículo para o nome de quem já está com o carro, para resolver esse problema. Ok, sem problema nenhum. Ele não quer nada mais do que isso. Ele podia até entrar com uma ação de perdas e danos morais por causa do nome dele estar nessa situação, mas ele não quer. O que ele quer é resolver o problema definitivamente. Só isso, só quero transferir o carro e acabar com a história. Vamos aguardar então e a gente volta para mostrar o que aconteceu? Vamos sim. Tá bom assim para você? Tá ótimo. Tá bom provisoriamente assim para a empresa? Sem problema nenhum. Depois a gente volta para mostrar que resolveu. Sem problemas. E dá parabéns pela solução. Ok. Ok? Tá ótimo. Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor, especialmente para a Cidade Alerta. Me dá a imagem lá, por favor. Ah, não. Isso, me dá a imagem, solta a imagem. Esse homem acaba de ser preso acusado de ataque a vários caixas eletrônicos. Exatamente isso aqui no interior de São Paulo. Põe no Cidade. Renato Ramos Martins seria um dos responsáveis por organizar a logística dos crimes. Depois de ataques a caixas eletrônicos na Grande São Paulo, a quadrilha passou a agir também no interior. Em Indaiatuba, foram 3 casos. Com certeza eles participaram de vários locais e com o passar das investigações nós vamos chegar a esses locais também. As investigações levaram a Polícia Civil a endereços em Embu-Guaçu e em bairros de São Paulo. Renato foi preso em um dos mandados de busca e apreensão, onde também foi localizado o carro utilizado nos crimes. As investigações da Polícia Civil apontam que pelo menos 6 homens fazem parte da quadrilha. Renato foi o 4º preso. Os outros suspeitos já haviam sido detidos em operações anteriores. Os 2 criminosos que estão foragidos já foram identificados. Inclusive,
Mandados de prisão já foram expedidos pela Justiça. A imagem que você está vendo é uma imagem de monitoramento da polícia. É um esquema de contrabando, né? E também de tráfico internacional de drogas. É no aeroporto aqui de Guarulhos. A maior parte da carga mandada é uma carga de droga, onde funcionários e ex-funcionários das empresas, né, que vão mandando cargas para o exterior, esses funcionários e ex-funcionários estavam todos metidos ou estão nesse tráfico. E a partir daí a polícia começou a investigar dentro do aeroporto e começou a seguir passo a passo os caminhões, as cargas, até quebrar a quadrilha. Põe no Cidade. O esquema da quadrilha funcionava da seguinte forma: os criminosos usavam caminhões de lixo como este para entrar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A droga estava escondida dentro dos veículos que passavam sem problema algum pela portaria. A movimentação ocorria todas as semanas. Já dentro dos terminais de carga, integrantes da quadrilha retiravam a cocaína dos caminhões e colocavam em contêineres como estes. Nas imagens de segurança, dá para ver o momento em que um homem coloca a droga junto com outras bagagens. A quadrilha usava uma empilhadeira para levar o equipamento até uma balança. Nesse caso, 95 quilos da droga. Depois de pesado, o container era levado para um avião. Em outra imagem, dá para ver o caminho que a droga fazia até as aeronaves. Na pressa de embarcar com o entorpecente, o operador derruba o container na pista e quase revela o esquema que durou quase um ano. A droga, segundo a polícia, saía do Brasil para a Europa, principalmente para a Holanda. Em 8 meses de investigação, a polícia conseguiu apreender mais de meia tonelada de cocaína que seria embarcada para a Europa. Foram pelo menos 3 grandes apreensões. Em cada uma delas, a quadrilha iria lucrar em torno de R$500 mil para colocar a droga nos aviões. Foi possível realizar uma apreensão no ano passado de 200 quilos de cocaína e iniciamos uma investigação. 14 pessoas acabaram presas, a maioria funcionários e ex-funcionários de empresas terceirizadas que operam no terminal de cargas. Em momento algum foi verificado o envolvimento de funcionários da empresa aérea, pelo contrário, foi prestado todo o apoio para o nosso trabalho de investigação. E esse que você está vendo aí é o terceiro a ser preso pela polícia. Ele é responsável, dos responsáveis, pela morte de um policial civil aqui em São Paulo. A família já o reconheceu. A quadrilha invadiu a residência do policial civil, que era chefe dos investigadores de uma delegacia. Ele estava em casa com os parentes e ele ainda reagiu. Atirou em um dos bandidos que morreu, o outro bandido acabou preso, né, no mesmo dia. Esse estava foragido, preso, e tem 2, que esses 2 continuam foragidos. A polícia agora vai tentar tirar desse aí, porque dos outros 2 ainda não conseguiu, quem realmente atirou para matar o policial. Essa é a questão agora, e está na cara que os 3 correm o risco de dizer que não se lembram ou colocar a culpa nos que não foram presos. Põe no Cidade. Wesley André de Souza foi reconhecido pela família do policial civil. Ele é um dos 3 criminosos que estavam dentro da casa na hora do crime. Um dia antes, a investigação já havia chegado ao outro assaltante, Gutenberg Silva Matos, que também está detido. 2 dos indivíduos qualificados já possuem passagens. As diligências continuam no intuito da prisão
desses outros indivíduos que estão identificados, porém foragidos no momento. Chefe dos investigadores da Delegacia de Meio Ambiente de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, José Eduardo Rala tinha 56 anos. Ele estava em casa com a família quando aconteceu a invasão, nesta rua do bairro de Santana, na Grande São Paulo. Era madrugada, chovia e não havia energia elétrica nos sobrados. Os 3 criminosos, segundo os vizinhos, entraram pelos fundos da residência e foram direto para o quarto do policial. Marido e mulher foram surpreendidos. José Eduardo reagiu. Conseguiu atirar num dos ladrões, Alan Ferreira, de 20 anos, que morreu ali mesmo. Mas o policial foi desarmado pelos outros 2 e atingido por disparos. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Para a polícia, os criminosos não sabiam que na casa morava um investigador. Ao todo, 5 bandidos participaram do crime. 3 invadiram o sobrado, 2 ficaram do lado de fora. Ainda falta descobrir quem matou o policial. Como a ação foi rápida, a família não conseguiu reconhecer o 3º homem que invadiu a casa e deve ter atirado em José Eduardo. Paulo Henrique Queiroz e Caio Henrique Maciel são os criminosos que, segundo a polícia, continuam foragidos. E aqui tem uma imagem, me dá a imagem, por favor. Repara aquele ônibus, três bandidos, sendo que 2 deles menores, roubaram esse carro aí e eles saíram em disparada. A polícia foi atrás, o carro atingiu 3 outros carros e aquele ônibus escolar. 28 estudantes estavam no ônibus escolar. Exatamente. Um desses caras, o que foi preso, maior de idade, né? Cadeia, os outros 2 foram passar uma pequena temporada nessa FEBEM, que mudou de nome. Muda de nome, mas não muda o estilo. Olha o salseiro que eles fizeram no meio da rua. É que a imagem é de câmera de celular, então fica difícil. Só à frente do carro e ainda pegaram outros 3 carros. Põe no Cidade. As vítimas que estavam a caminho da escola ou do trabalho tiveram um dia inesperado. O carro já era e o dia... Vamos ver o que vai dar. Conversar na firma e ver o que vai dar. 3 criminosos roubaram 2 carros de 2 casais em uma mesma rua por volta das 6 da manhã. Um deles deixava a filha de 5 anos no colégio quando foi surpreendido. O estrago foi na estrada do Iguatemi, que liga Guaianazes à cidade de Tiradentes, o que gerou trânsito nesse trecho da região leste. Meu pai estava dirigindo, quando só viu a pancada, né? Porque foi muito rápido. Quando esse acidente acontece é muito rápido. Aí eu fiquei sem reação. Quando nós fomos ver, nós estávamos do outro lado da via. Os 2 adolescentes de 16 e 17 anos estavam neste carro roubado que era perseguido pela polícia a 4 quilômetros. Nesta altura, ele bateu naquele carro prata, que rodou e atingiu outros 3 carros do outro lado da via. Entre eles, aquele ônibus escolar que tinha todos os bancos ocupados por adolescentes. Estourou tudo o carro, aí bandido, né? Moleque novo aí, sem ideia, para atrasar o lado nosso. Na delegacia se reuniram os donos dos carros atingidos na batida. Alguns deles, sem seguro, terão que arcar com o prejuízo. Ronaldo Santos, de 26 anos, que foi localizado logo depois com outro carro roubado, já tinha passagens por roubo e furto. Ele estava com a arma que era de brinquedo e ficou preso. Os menores, também já conhecidos pela polícia, serão transferidos para a Fundação Casa. Pensa no seguinte, eu cheguei até a comentar. Esse moço ali é um guarda municipal, 4 tiros foram disparados nele, ele estava em casa, sossegadinho, né? Ele que tem 3 filhos e que recentemente se apaixonou e aí logo se casou. Isso tem exatamente 5 meses.
E os 5 meses se passaram, ele estava em casa, ele está reformando a casa. E no que ele está reformando a casa, coloca ali a imagem dele, por favor. E aí, quando ele está reformando a casa, o que acontece? Acontece o seguinte: a esposa dele saiu para encomendar material de construção. Voltou e, naquele momento, primeiro entrou um homem na casa do guarda civil metropolitano, Silvio. E entrou o primeiro homem. Depois entrou o segundo homem. 4 tiros foram disparados, mas eis que aí surge uma questão. E a questão é o seguinte: ele tem um corte profundíssimo no pescoço, segundo a informação que a perícia deu à nossa capitão Nascimento. E esse corte no pescoço teria sido feito por alguém, segundo a perícia, alguém que trabalha na área de saúde. A polícia quer conversar com a esposa dele, que chama Maria, porque por uma dessas coincidências ela é médica. Mas não que a polícia esteja acusando. Mas o problema é que a polícia também descobriu que ele fez um seguro de vida de R$400 mil. Põe no Cidade. Essas imagens são exclusivas. Na sequência delas, um assassinato. A vítima, Silvio, um guarda civil metropolitano da Grande São Paulo. Repare, a polícia acredita que o atirador pode ser este que aparece no alto do vídeo a pé, em passos acelerados. Ele atravessa essa rotatória e invade a casa, que não estaria trancada. Dentro do imóvel, apenas 2 pessoas. Silvio, que em poucos minutos vai ser assassinado, e a esposa Maria, testemunha do crime. A imagem agora mostra que em seguida um carro estaciona. Alguém, não dá para saber se homem ou mulher, desce e também entra no imóvel. Em seguida volta um dos criminosos. 6 segundos depois, volta o outro e eles fogem. O carro dos criminosos é flagrado também por essa outra câmera de monitoramento em alta velocidade. Os bandidos fogem do local. Enquanto isso, na cozinha da casa, Silvio está morto, assassinado a tiros, que depois de baleado ainda foi atacado com um golpe de faca certeiro na região do pescoço. Isso aí foi crime, entendeu? Foi já esquematizado, entendeu? Você acha que a pessoa já chegou lá? E foi esquematizado, foi tudo bolado. Tudo planejado? Planejado. Estas fotos também são exclusivas e mostram em detalhes como ficou a casa onde o crime aconteceu na parte interna. As latas de tinta se misturam ao rastro de violência espalhado pelo imóvel, enquanto Silvio provavelmente se arrasta até a cozinha. O corredor lateral é o acesso principal. A mulher da vítima, Maria, é uma médica dermatologista e também estava na casa, mas ela não consegue socorrer o marido, com quem se casou recentemente. Sobre as possíveis características do assassino, Maria disse à polícia que não consegue se recordar do pouco que ela teria visto, nenhuma característica física importante que pudesse, por exemplo, ser feito um retrato falado. Ela disse que ficou tão nervosa que se lembra que o homem estava com uma faca nas mãos e que ela teria oferecido o carro para que o bandido pudesse levar se o objetivo dele fosse roubar, já que dentro da casa não havia absolutamente nada. Só que daqui nada foi levado. O crime ainda envolve muitas dúvidas para a polícia e para a família da vítima. Essa morte aí tá muito estranha. O cara não roubou nada, não fez nada. Na casa não tinha nada. Foi para matar porque se não tinha nada na casa, né? Só tinha ele e a esposa dele. E isso ainda todo mundo quer saber. Não vê a hora de acabar agora a despedida para a gente correr atrás para ver o que aconteceu realmente. Todo mundo está sem entender. Os parentes, os amigos, os colegas de farda, a esposa. Todos tiveram pela manhã a última despedida da vítima, de alguém que tinha experiência na área, trabalhava no serviço reservado da corporação,
o que deixa a circunstância do crime ainda mais estranha e termina desta forma. Não tinha inimigo com ninguém, todo mundo gostava dele, pode ver que tá cheio aí, entendeu? O lugar que ele foi não conhecia ninguém, pouco tempo que ele morava lá, você entendeu? Então não tinha inimigo com ninguém. Este irmão do Guarda Civil Metropolitano diz que é cedo para apontar culpados, mas não descarta nenhuma possibilidade para o crime e duvida de todos, inclusive da própria cunhada. Você tem alguma? Tem, mas eu não vou falar, tem. Tem, todo mundo sabe, tá na televisão, todo mundo sabe. Tem. Alguma coisa envolvendo a atual esposa dele? É, alguma coisa? Não, eu não vou falar nessa parte, entendeu? Mas vai aparecer, vocês vão ver. Este homem era amigo de Silvio há mais de 20 anos e ele diz que poucos meses antes do crime, a primeira casa que Silvio morou com a esposa teria sido vítima de assalto e a arma de Silvio foi roubada. A arma dele também teria sido roubada de uma forma estranha, a arma da corporação antes do crime? Então, foi roubado, houve um roubo, né? A primeira casa que eles iam morar. Com 3 dias invadiram e roubaram, não tinha nada dentro, roubaram. 3 dias eles morando dentro da casa, entraram para roubar essa casa? Isso, roubaram a casa. O que chama a atenção da família de Silvio e dos amigos mais próximos é que os dois namoraram e se casaram muito rápido. Se conheceram em um hospital, ela era médica do plantão e ele levava uma ocorrência. Dali para frente, a vida dele teria mudado. O Silvio deixou 2 filhos, um de 16 e outro de 15 anos. Há cerca de 1 ano, um terceiro filho morreu vítima de acidente de moto. Depois disso, há cerca de 5 meses aproximadamente, ele conheceu Maria. Os dois se casaram em dezembro do ano passado e foram morar em Jundiaí. De acordo com os amigos e a família de Silvio, ele teria mudado completamente de comportamento até com os amigos mais próximos. A esposa atual, a médica, não deixava mais que ele se relacionasse com os amigos antigos. Ela perseguia ele, o celular dele ela pegava, ficava ligando, se ele não atendesse ela ia atrás, ela na guarda, ia todo lugar atrás dele. Ela chegou a colocar um equipamento na roupa dele para gravar? Com equipamento para gravar o que ele falava e ele nem sabia. Mas quem e por que mataria o Guarda Civil Metropolitano Silvio, de 39 anos? Os amigos mais próximos garantem que ele não tinha inimigos. Ele sempre foi uma pessoa decente, foi criado com a gente, né, ali onde que a gente morava, no bairro ali, juntos com a gente. E a gente só tem saudade e quer entender o que aconteceu, que ninguém consegue entender esse assalto, né? Que não tinha nada na casa. E que não levaram nada. Não levaram nada, só a vida dele mesmo. A viúva não quis gravar entrevista, chorava muito e foi amparada. De um casamento rápido que fez com que a vítima mudasse de vida por completo, até perder a própria vida. A polícia está no início das investigações, analisa as imagens dos circuitos e tem depoimentos marcados para chegar aos criminosos. Já se sabe que a vítima tinha um seguro de vida no valor de R$400 mil e não descarta nenhuma possibilidade para o crime neste momento. Falaram já que é um Astra azul, pegaram só o final da placa 8. O pessoal está investigando, o pessoal gosta dele, entendeu? A polícia que está no caso é inteligente, entendeu? E a gente vai esperar. E o delegado, né, a partir da informação do corte no pescoço, com características, não é, de alguém que trabalha em área de saúde, o delegado vai chamar mais uma vez a médica esposa dele apenas para tomar mais informações, o que não quer dizer que nesse momento ela é acusada nem suspeita.